Amigos, hoje à noite quero compartilhar com vocês uma verdade tão simples quanto profunda, capaz de definir todo o rumo da sua existência. Essa verdade é clara: sua mente acredita em tudo que você repete para ela. Não se trata de uma ideia passageira, mas do princípio fundamental que constrói sucessos, fracassos e até mesmo a realidade ao seu redor. Muitas vezes, acreditamos que as situações da vida moldam nossos pensamentos, que as circunstâncias externas determinam quem somos. Mas a realidade é muito mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais séria. São os pensamentos que você alimenta dia após dia, em silêncio, que dão forma ao mundo à sua volta. As palavras que você sussurra para si mesmo quando está sozinho não são meros devaneios. Elas funcionam como projetos detalhados da vida que você está construindo. As suposições que faz sobre si mesmo e sobre o futuro, mesmo que não perceba, são as arquitetas da sua realidade. Sua vida é um reflexo exato das vozes mais altas e frequentes dentro da sua mente. Cada pessoa, sem exceção, se torna exatamente o resultado dos pensamentos que mais cultiva. O grande segredo da existência não está escondido em livros antigos ou reservado a sábios e místicos. Ele está bem diante dos seus olhos, nas palavras que você repete para si mesmo, esperando que você reconheça seu poder. Pense por um instante no poder da repetição. Não importa se algo é verdadeiro ou falso. Se for repetido com frequência suficiente, sua mente o aceitará como realidade. É por isso que a propaganda consegue influenciar nações inteiras, a publicidade molda culturas e afirmações simples transformam vidas destruídas em histórias de superação. A mente humana funciona como um campo fértil, sempre pronto para receber sementes. Ela não questiona o que você planta, apenas cuida do que foi semeado. Se você plantar dúvidas, medos e limitações, esses sentimentos crescerão como ervas daninhas, sufocando suas possibilidades e sua alegria. Mas se plantar fé, coragem e expectativas positivas, colherá uma vida repleta de realizações. O solo não faz distinção entre espinhos e rosas. Ele simplesmente multiplica o que você oferece. O mesmo acontece com sua mente. Não é a terra que decide a colheita, mas a semente que você escolhe plantar. E essa semente é o pensamento que você insiste em repetir. Quando compreende isso, percebe que uma frase dita com constância tem muito mais força do que um grito ocasional. Não estou falando apenas de uma metáfora. Existe uma lei espiritual em ação aqui. A força criadora que existe dentro de você não questiona suas instruções. Ela não discute, não resiste, apenas obedece ao comando da sua voz interior. Imagine essa força como um servo leal, que age sem questionar. Se você repete que é fraco, esse servo veste seu corpo de fraqueza. Se afirma que é forte, capaz e merecedor, ele o reveste de poder e habilidade. Cada repetição funciona como uma pincelada no quadro da sua imaginação. Com o tempo, essas pinceladas criam uma imagem completa, que se transforma na sua realidade. Sua mente é uma artista, mas só pinta o que ouve com mais frequência. Se essas pinceladas retratam beleza ou destruição depende exclusivamente do que você escolhe dizer a ela. Afinal, sua mente acredita em tudo que você repete com emoção e persistência. Por isso, as Escrituras nos ensinam a declarar: sou forte, mesmo quando nos sentimos fracos. Pode parecer contraditório, mas é uma sabedoria profunda. Não se trata de negar a realidade ou viver em ilusão. É um exercício consciente para treinar a mente a acreditar na força. Você pode se sentir doente, mas repete saúde. Pode se sentir pobre, mas afirma abundância. Pode se sentir quebrado, mas declara integridade. Por quê? Porque a repetição planta uma nova imagem, e a vida sempre reflete a imagem dominante que você mantém na mente. Não é engano, é alinhamento com as leis da consciência. O mundo exterior sempre se ajusta às suposições que você faz internamente, e essas suposições não surgem do acaso. Elas são formadas pelas palavras que você repete, em voz alta ou em silêncio. O que você confessa, acaba possuindo. Quantas vezes já vimos alguém falar tanto sobre seus fracassos que eles se tornam sua identidade? Eu não consigo, não sou inteligente o suficiente, nada dá certo para mim. Em pouco tempo, o mundo parece ecoar essas palavras de volta, através das circunstâncias.
Essas pessoas não estão amaldiçoadas. Elas estão apenas colhendo o que semearam em pensamento. Não é mágica, é uma lei psicológica e espiritual em ação. A mente não distingue entre uma afirmação factual e uma declaração emocional. Ela só reconhece a repetição. Quanto mais você repete algo, mais real ele parece, mais orienta suas ações e mais define seus resultados. Então, pergunto a você, o que tem repetido para si mesmo? Suas palavras o estão elevando ou o prendendo à mediocridade? Que frases você permitiu que construíssem as paredes do seu destino? A tragédia de muitas pessoas não é a vida lhes negar bênçãos, mas elas mesmas se privarem delas através de repetições descuidadas. Elas ensaiam seus problemas mais do que ensaiam seus sonhos. Falam de escassez com mais frequência do que de abundância. Dão mais atenção à dor do que ao potencial. Depois, se perguntam por que a vida parece fria, as oportunidades raras e a esperança distante. Mas a vida não está retendo nada. Ela apenas responde. Funciona como um espelho, refletindo a imagem que você apresenta. Mude a imagem, e o reflexo mudará. Transforme sua linguagem interna, e o mundo externo se reorganizará para se ajustar às suas novas declarações. Sua vida não passa do eco das suas palavras interiores. Quando compreende essa lei, começa a vigiar suas palavras com cuidado. Não as usa mais de forma leviana, porque entende que cada palavra ociosa é uma semente, e sementes não desaparecem. Não diz mais, sem pensar, estou quebrado, sou azarado, não mereço amor. Essas frases, mesmo ditas sem intenção, são recebidas a sério pelo seu inconsciente. Elas criam raízes, e com o tempo, se transformam em experiências que as confirmam. Em vez disso, aprenda a declarar com propósito: tenho tudo de que preciso, sou abençoado, sou amado, sou capaz. No início, pode parecer estranho, até forçado, porque suas antigas repetições criaram hábitos profundos de descrença. Mas a persistência é a grande equalizadora. Continue afirmando essas verdades, até que se tornem tão naturais quanto respirar. Sua mente mudará e, quando isso acontecer, sua vida seguirá o mesmo caminho. Não espere mudanças instantâneas. Uma mente treinada por anos para esperar fracasso não passa a acreditar em sucesso da noite para o dia. Mas a repetição é mais forte que a dúvida, mais forte que o medo, mais forte que a memória. Imagine uma gota d'água caindo sobre uma pedra. Uma única gota não faz diferença, mas milhares delas, com o tempo, conseguem perfurar a rocha mais dura. Poder e verdade. Se você disse não consigo, respire fundo e diga estou aprendendo. Se deixou escapar isso é impossível, corrija-se com estou descobrindo como fazer. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher qual realidade você alimentará. Cada palavra é um tijolo, e você está construindo uma casa. Se um tijolo estiver torto, não derrube a parede inteira, apenas ajuste-o. A prática não exige perfeição, apenas persistência. Lembre-se, o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. É por isso que os atletas de alto desempenho visualizam suas vitórias antes mesmo de competir. Eles não dizem espero ganhar, eles dizem eu ganhei, e sentem a emoção da vitória como se já tivesse acontecido. O cérebro, então, registra essa experiência como memória, e o corpo se prepara para reproduzi-la. Você não está enganando a si mesmo, está treinando sua mente para reconhecer o caminho que ela deve seguir. Há uma diferença sutil, mais profunda, entre repetir palavras vazias e repetir com convicção. A convicção não vem de fora, ela é cultivada de dentro. No início, pode parecer forçado, até mesmo falso. Mas é como aprender a andar de bicicleta. No começo, você oscila, perde o equilíbrio, duvida de si mesmo. Até que, de repente, algo clica. Você não pensa mais em como pedalar, você simplesmente pedala. O mesmo acontece com suas afirmações. No começo, você as diz como um exercício. Depois, como uma verdade que ainda não viu. Por fim, como uma verdade que já vive. Não espere que a mudança seja linear. Haverá dias em que as palavras parecerão ecoar no vazio, dias em que o cansaço ou a descrença tentarão silenciá-lo.
Nesses momentos, lembre-se da gota d'água. Uma gota não move a pedra, mas milhares sim. Uma afirmação não transforma sua vida, mas milhares, repetidas com fé, sim. A dúvida é apenas um ruído temporário. A persistência é a voz que permanece. E quando a transformação finalmente chegar, quando você perceber que já não precisa se lembrar de dizer "eu sou capaz" porque já sente isso no âmago, não será um milagre. Será o resultado natural de uma mente que se recusou a desistir. Você não terá mudado por acaso. Terá mudado porque escolheu, dia após dia, alimentar uma nova versão de si mesmo. Isso não é mágica. É mecânica. É como um rio que, ao longo de séculos, esculpe cânions na rocha. Não é a força da água que faz a diferença, mas a constância. Da mesma forma, não é a intensidade de suas palavras que transforma sua vida, mas a repetição delas. A mente é um músculo, e cada afirmação é um exercício. Fortaleça-a o suficiente, e ela se tornará forte o bastante para sustentar qualquer realidade que você escolher viver. Então, comece agora. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando você se sentir pronto. Comece com o que você tem, com as palavras que já conhece, com a fé que já carrega, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Porque é assim que as grandes mudanças começam, não com um estrondo, mas com um sussurro repetido até se tornar um grito. E esse grito, meu amigo, será a voz da sua nova vida. Intenção e poder. Diga, isso não é minha verdade. Minha verdade é esta, e então, com firmeza, declare a realidade que você deseja criar. Com o tempo, essa correção deliberada se tornará hábito. As antigas repetições, por mais arraigadas que estejam, irão aos poucos se dissipar, abafadas pelas declarações mais fortes e frequentes da sua verdade escolhida. Entenda isto, a mente é misericordiosa. Ela se curva à voz que ouve com mais constância. A voz mais poderosa não é necessariamente aquela que ecoa em público, mas sim a que você repete no silêncio do seu coração e da sua mente. Que essa voz fale o que é nobre, puro e gerador de vida. Peço que seja intencional com as palavras, imagens e sons que permite entrar em sua consciência. Pois a repetição não se limita apenas à sua própria voz. A mente absorve tudo o que encontra, o que você assiste, o que lê, o que escuta. Todos esses elementos são repetições que moldam o solo do seu mundo interior. Se encher sua mente de medo, raiva ou caos, não se surpreenda quando essas qualidades se manifestarem em sua vida. Mas se, de propósito, cercar-se de palavras de esperança, ensinamentos que elevam, visões que inspiram e conversas que encorajam, sua mente irá repeti-las e ampliá-las. Faça do seu ambiente um aliado. Que ele apoie suas declarações internas, em vez de contradizê-las. Proteja seus sentidos como quem guarda os portões de uma cidade sagrada. Alimente sua mente com verdade, beleza e amor, e descobrirá que a própria vida conspira para reforçar suas repetições escolhidas. Quando a dúvida inevitavelmente surgir, e surgirá, pois a mente resiste à mudança, não lute contra ela. Não lhe dê poder discutindo, julgando ou temendo. Simplesmente retorne às suas repetições. Fale suas frases novamente, visualize sua realidade outra vez. Repita sua visão até que ela se torne mais real do que as sombras da dúvida que por um instante aparecem. A dúvida é como neblina diante do sol nascente, pode obscurecer por um momento, mas não resiste à luz persistente da repetição. Deixe suas palavras e suas imagens mentais brilharem com constância, dia após dia. Que se tornem a verdade inabalável dentro de você. A neblina se dissipará, o medo se desfará, e quando a mente tiver ouvido a mesma verdade vezes suficientes, ela não conseguirá mais distinguir entre o imaginado e o real, simplesmente agirá como se suas declarações já fossem manifestação. A repetição é a lâmpada que ilumina seu caminho na incerteza. Essa lei funciona tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Talvez você deseje uma mente serena, repita a paz. Talvez queira um corpo mais forte e saudável, repita a força. Talvez busque mais alegria, repita a gratidão. Nunca subestime o poder cumulativo de palavras aparentemente pequenas, ditas com frequência. Cada repetição é como um tijolo na fundação de uma nova realidade. No início,
Pode não notar diferença alguma, mas, com o tempo, essas palavras se acumulam, camada sobre camada, até que você esteja vivendo em uma casa que sua mente construiu com suas próprias palavras. Não despreze os pequenos esforços, pois eles se acumulam de forma invisível. Cada frase matinal, cada afirmação intencional, cada declaração privada está moldando você de maneiras que não se veem. Seja paciente, consistente e confiante. O mundo pode parecer inalterado a princípio, mas as forças invisíveis da mente já estão em ação, alinhando a realidade com suas declarações persistentes. Alguns de vocês, esta noite, podem hesitar em pronunciar em voz alta os sonhos que agitam seus corações, julgando-os grandes demais, impossíveis ou até mesmo tolos. Temem o julgamento, a crítica, o ridículo. Eu lhes digo, falem mesmo assim. Falem primeiro para si mesmos, ainda que ninguém mais ouça. A mente não se importa com a opinião do mundo. Ela só ouve a sua voz. Só obedece às suas repetições. Quando essa voz é firme, quando já ouviu a mesma verdade centenas, milhares de vezes, nenhuma força no mundo poderá detê-la. Suas palavras repetidas abrem caminhos onde antes não existiam. Elas deslocam obstáculos, dissolvem medos e obrigam as circunstâncias a se conformarem. A mente segue o rastro da repetição. Então, fale com ousadia, em particular, sem medo e com frequência. Sua repetição é o arado que revolve o solo do seu futuro, preparando-o para receber a colheita dos seus sonhos. Digo isso porque já vi com meus próprios olhos. Vi os pobres se tornarem prósperos, os doentes se recuperarem, os temerosos se transformarem em corajosos, tudo através do simples, mais profundo, ato da repetição. Não existe uma classe privilegiada reservada a essa lei. Ela pertence a todo ser humano, igualmente. Cada pessoa é capaz de moldar sua realidade escolhendo as palavras que repete. A única questão é: você assumirá essa disciplina? Ousará falar vida para si mesmo, repetidamente, até que seu mundo interior se torne inegável? Persistirá quando parecer antinatural, quando parecer falso, quando as circunstâncias ainda não refletirem suas declarações? Aqueles que o fizerem, eu lhes asseguro, verão esse poder se desdobrar em suas vidas. A força está em suas mãos. O instrumento é a sua mente, e o método é a repetição. Então, esta noite, ao partir, lembre-se desta verdade essencial: sua mente é o solo, suas palavras são as sementes, e sua vida é a colheita. O que você repetir, seja nobre, tolo, temeroso ou corajoso, crescerá e se manifestará com o tempo. Escolha suas palavras com cuidado, como quem seleciona as mais finas joias ou os tesouros mais preciosos. Pois elas determinam a realidade que você habita. Repita o que deseja se tornar. Repita até que a crença substitua a dúvida. Acredite até que veja. E quando vir, entenderá que não foi o mundo externo que mudou, foi você. Você mudou pela repetição, pela declaração fiel, pela insistência persistente da sua voz interior, até que a verdade que pronunciou se tornou carne. Esta é a lei. Simples, mas inexorável. Repita. Acredite. Manifeste. O poder é seu, meus amigos, e é imediato, infinito e eterno.